Capítulo 794. O encontro de dois membros da realeza. 8. Nos dois lados do penhasco, picos de pedra vermelho escuro apontavam para fora, parecendo os dentes bagunçados de um monstro. Como a água fluía em torno desses pontos em um padrão, esses pontos eram afiados pela água e eram muito perigosos. Depois de descer 400 metros, havia densos pontas de pico de pedra por toda parte, e era difícil dizer as direções, como se estivessem dentro de um labirinto. Fei correu e pisou em diferentes picos de pedra, mergulhando mais fundo no oceano rapidamente. Buckingham mal conseguiu seguir Fei. Enquanto rangia os dentes, ele mergulhou mais fundo com uma expressão determinada no rosto. Após cerca de 1000 metros, o fundo do abismo foi finalmente atingido. Era mais largo do que Fei havia previsto, e a água do mar fria de alguma forma esquentou. O que mais surpreendeu Fei foi o fato de haver uma camada de plantas vermelhas no fundo do mar. Elas tinham cerca de 10 centímetros de altura, parecendo a grama em terra. Enquanto a água do mar se movia, eles se inclinavam em uma direção, e parecia que uma onda vermelha estava se movendo debaixo d'água. Foi uma cena fantástica. Por alguma razão, a pressão da água no fundo do abismo era menor do que acima. Como se houvesse um campo de força mágico, pelo menos metade da pressão da água foi cancelada. Quando Fei olhou para cima, ele ainda foi capaz de ver aquele feixe de energia cinza assassino a mais de 1000 metros de distância. Nesse fundo escuro do mar, aquele raio de energia era tão óbvio quanto um farol, apontando a direção. Quando sua energia espiritual se espalhou e encheu a área com um raio de 5000 metros, Fei examinou rapidamente os arredores e descobriu que não havia membros da tribo do mar por perto. Isso surpreendeu Fei um pouco. Teoricamente, a tribo do mar deveria saber sobre seu paradeiro e a intenção de sua viagem. Mas por que não há alguém tentando me parando? Por que os mestres da tribo do mar não estão me impedindo? Será que eles acham que meu poder não pode impedir que este deus cruel da tribo do mar acordasse? Pensou Fei. Depois que ele zombou um pouco, ele correu para frente e se aproximou daquele raio de energia cinza. Finalmente, algumas estruturas e ruínas apareceram na frente. Todas essas relíquias representavam a antiga glória da tribo do mar e eram antigas. Havia paredes desabadas, palácios danificados que tinham algas marinhas crescendo sobre eles, estátuas gigantes de Deus que caíam no fundo do mar e algumas escadas quebradas. Quanto mais feia, mais ruínas e relíquias existiam. Elas foram seladas por milhares de anos, e a vicissitude não pôde ser escondida. No entanto, através das formas externas dessas estruturas, Fei foi capaz de dizer quão próspero esse lugar há milhares de anos atrás. Ficou claro que esta era uma cidade da tribo do mar. Infelizmente, esta cidade entrou em colapso com o passar do tempo. Mais de 1000 anos selados roubaram deste lugar sua antiga glória. Fei não parou e continuou a avançar. Gradualmente, alguns membros da tribo do mar apareceram. Eles eram membros de alto nível e pareciam muito semelhantes aos humanos. Eles não eram fracos. O guerreiro mais fraco entre eles era equivalente a um guerreiro de 5 estrelas. Eles estavam cultivando o poder do mar. Depois de viver no mar por dezenas de milhões de anos, eles evoluíram e se tornaram um com o mar. Em vez de serem suprimidos pela pressão da água, eles foram capazes de se mover rapidamente na água como raios pretos. Eles nadaram rapidamente e lançaram ondas sonoras agudas, mas não atacaram. Quanto mais Fei chegava, mais membros da tribo do mar ele via. Eles eram todos membros de alto nível da tribo do mar. Alguns deles estavam de pé em cima de paredes quebradas, alguns deles estavam sentados nos ombros das estátuas de deuses em colapso, e alguns deles se escondiam nos templos antigos. Enquanto luzes azuis brilhavam em seus olhos, eles controlavam seu temperamento violento e perverso e agarravam suas armas enquanto olhavam para Fei que estava andando nesta antiga cidade caída. Parecia que eles estavam esperando por algo. Buckingham ainda estava seguindo Fei, mas ele estava nervoso. Ele sentiu como se seu coração estivesse na garganta.
Mais e mais membros de alto nível da tribo do mar apareceram e havia muitas elites da classe da lua. Eles estavam em ambos os lados da rua, deixando apenas um caminho com cerca de 5 metros de largura para Fei e Buckingham. Parecia que uma batalha poderia ocorrer a qualquer momento agora. Se isso acontecesse, Buckingham tinha certeza de que não poderia escapar daqui. De repente, Fei parou de se mover. 4 figuras apareceram na frente dele, e todos eram lordes da classe Sol. Humanos, sua viagem termina aqui, disse a criatura no meio do grupo. Ele tinha vários metros de altura, parecendo um pequeno gigante, e estava olhando para Fei e Buckingham. Ele tinha 4 olhos e 4 braços, e sua cintura tinha mais de 20 metros. Escamas brancas e frias cobriam seu corpo, e ele usava uma armadura mágica. Ele deveria ser uma espécie rara que só existia no fundo do mar, e seus poderes inatos eram aterrorizantes. Quando ele falou, as ondas sonoras criaram vários redemoinhos, destruindo vários pilares de pedra com diâmetros de mais de 1 metro. Ele foi bastante opressivo. Buckingham reconheceu esse mestre da tribo do mar. Cerca de meio mês atrás, ele apareceu na superfície do mar e lutou com o rei de Chambord por cerca de 4 horas. No final, eles igualaram, e ele forçou Brilliância a atracar na ilha Crime de Sangue para evitar a tribo do mar momentaneamente. Esta criatura era um mestre aterrorizante. Ao lado dele, os outros 3 mestres da classe Sol também tinham formas estranhas, uma vez que eram espécies marinhas raras. Mais de 60% de seus corpos já eram humanos, e Buckingham não conseguia enxergar seus pontos fortes. Embora esses 3 novos lordes da classe Sol ainda não tivessem liberado seus poderes, as flutuações de energia ao seu redor já criaram uma série de ruídos sibilantes na água. Além disso, chamas de energia negra queimavam ao redor deles, fazendo parecer que este espaço não podia lidar com seus poderes e estava prestes a entrar em colapso. Buckingham amaldiçoou em sua mente e pensou: droga! Antes que possamos encontrar o lugar onde esse deus cruel da tribo do mar está dormindo, somos bloqueados por tais mestres. Se essa criatura gigante puder lutar com o rei de Chambord por alguns segundos, e outros 3 mestres puderem me despedaçar. No final, o rei de Chambord provavelmente não poderá escapar também. Desta vez, serei arrastado para o inferno por esse louco de Zenith. Assim que várias expressões apareceram no rosto de Buckingham, e ele estava prestes a se aproximar do rei de Chambord para sussurrar algumas maneiras possíveis de fugir, ele ficou subitamente atordoado enquanto seus olhos se contraíam imediatamente. Naquele momento, Fei zombou e avançou. Sem hesitação nem medo, o rei de Chambord gritou e deu um soco. O alvo de Fei era aquele membro gigante da tribo do mar que o enfrentara por 4 horas antes. Uma chama dourada de energia brilhou, a água do mar entre Fei e esse mestre se transformou em nada, criando um vácuo. Então, um feixe de luz aterrorizante disparou do punho de Fei, envolvendo instantaneamente aquele mestre da tribo do mar. Ah! Pobre humano! Você está procurando a sua morte. Aquele mestre gigante da tribo do mar riu e deu um soco instantaneamente. Uma luz azul saiu de seu punho, e sua aura era ainda mais poderosa que a de Fei. Ele já havia batalhado com esse humano demônico antes, e tinha uma ideia aproximada de quão poderoso era seu oponente. Embora esse humano demônico seja mais poderoso que eu, a diferença não é grande. É impossível para ele me derrotar quando tão pouco tempo se passou. Além disso, a princesa Sua Alteza enviou mais 3 lordes da classe Sol para virem comigo. Nosso objetivo é matar instantaneamente esse humano que causou medo a muitos de nosso povo. Essa é a melhor maneira de estabelecer a confiança de nosso povo. Ele pensou consigo mesmo. As outras 3 elites da classe Sol da tribo do mar viram o ataque de Fei e apenas zombaram. Eles estavam esperando a oportunidade perfeita para atacar e matar. No entanto, no próximo momento não, espera. Você O sorriso no rosto desse mestre gigante congelou e ele não podia acreditar no que estava experimentando.
Quando as duas energias diferentes colidiram, ele sentiu um poder que era várias vezes mais forte que o dele, e esse poder esmagou instantaneamente seu ataque. Quando ele percebeu que esse humano não era mais humanos de alguns dias atrás, ele queria se esquivar, mas já era tarde demais. Essa energia destrutiva invadiu seu corpo e destruiu toda a energia da vida.